Então vamos lá, o dólar está em queda, ao menos nos últimos 30 dias, a gente pode dizer assim, ou nos últimos 2 meses. Então a gente tá com o dólar em queda, o dólar tá agora a R$ 5,71, considerando que a gente beirou aí os 6,30 em algum momento do ano passado, é uma queda bem razoável, né? Lembrando que é mais ou menos meio que o bode na sala, né? Porque primeiro ele tava a 5,70, daí ele subiu e aí ele retornou ao ponto que ele estava anteriormente ali. É um dólar alto para o padrão brasileiro, mas se a gente olhar o preço histórico do dólar, ele tá um ano depois do outro mais alto, né? Todo mundo que passou dos 30 anos de idade aí, você se lembra do dólar até 1 para 1, né? R$1,20, R$1,30. Saudades, né, Lucas, desse momento. E hoje em dia a gente olha o dólar a esse patamar e as pessoas ficaram me perguntando, poxa, será que isso é uma oportunidade? Talvez eu fazer uma alocação? E o mais importante que isso, né? Para eu avaliar se é uma oportunidade ou não, preciso saber por que tá caindo. E essa talvez seja a pergunta mais difícil de ser respondida. Não é que ninguém saiba responder por que o dólar tá caindo. Se você perguntar para qualquer economista, ele tem uma resposta na ponta da língua do motivo exato pelo qual o dólar caiu nessa semana, ou pelo qual o dólar caiu desde dezembro ali. A questão é que todos eles estão certos ao mesmo tempo e a maioria tá mentindo, porque nenhum deles tem certeza do motivo específico, porque o dólar, ele é uma moeda global, utilizada em todas as transações comerciais ao redor do mundo, e no Brasil a gente tem diversos motivos que podem levar o dólar a subir ou a cair. Inclusive, se o Lula, né, falar uma frase agora que ele consegue levar isso aqui para 6,70 com tranquilidade, e dependendo da frase que ele falar também, ele consegue levar para 4,30, principalmente a frase, não me candidatarei, né? Talvez seja uma frase aí que acaba reduzindo bastante. Recentemente a gente teve uma pressão de queda no dólar aqui, exatamente por conta do fato do Lula estar perdendo popularidade. Você vai falar assim, Raul, mas que é isso, né? O mercado financeiro, então, ele avalia com bons olhos quando o Lula perde popularidade, com certeza ele avalia com bons olhos, porque a gente não teria outros governos Lula. Não é por amor ou ódio ao Lula, não tem muito nada a ver com a pessoa do Lula em si, tem mais a ver com a política econômica que ele adotou nesse último mandato dele agora, né? Lembrando que o mercado financeiro, ele muda de ideia de acordo com as perspectivas e não necessariamente com a opinião da população ou não sobre o Lula, com o fato de você gostar do Lula, do Bolsonaro, dependendo do que ele disser, ele consegue mandar o dólar para cima ou para baixo. Da mesma forma que o Paulo Guedes. O Paulo Guedes também já tinha chegado com o dólar quase em 6 lá atrás, com algumas frases específicas, né? E com a forma de conduzir ali a economia. Então o dólar tem questões econômicas, tem questões políticas, tem questões de toda a ordem, inclusive questões também especulativas. Importante a gente não isolar esse fator aqui. O próprio mercado financeiro, ele ajuda a subir ou a descer o dólar de acordo com aquilo que o mercado financeiro avalia como bom, né? A mão invisível do mercado, ela acaba agindo em cima desse tipo de coisa. É um meme aí, porque o pessoal sempre fala, quem é a mão invisível do mercado? Cadê a mão invisível do mercado, né? Quem é esse mercado que não vem dar um depoimento? O Lula já falou que não vem dar uma entrevista aqui pra gente conhecer. É que o mercado é um conjunto de agentes. Você, por exemplo, que assiste esse canal aqui, você é uma parte específica desse mercado. E hoje em dia, não tão pequena mais, tá? Os investidores pequenininhos aqui, unidos, eles representam uma grande quantidade de dinheiro. O investidor Sardinha, por exemplo, né? A gente tem a UVP Capital, que é a nossa consultoria de investimentos, ela é a top 1 do BTG Pactual. E ela foi criada só com pessoas que basicamente acompanham esse conteúdo aqui no canal. Você imagina que a gente conseguiu reunir bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais somente desse grupo de pessoas que são os maiores clientes que a gente tem aqui, eles estão tudo lá dentro. A gente representa essas pessoas e, se vocês ficam com medo, vocês pressionam a gente para que a gente invista o dinheiro de vocês no exterior e fazer o quê? Pressiona o dólar para cima, né? E vice-versa. Se vocês começam a investir no Brasil, a gente tem uma pressão para que o real fique mais forte, não é interessante? Então, nesse cenário, vocês representam uma fatia importante no mercado. E olha que a gente sabe avaliar o tamanho dessa fatia, porque aqui somos nós que cuidamos desse patrimônio. Mas, eu vou tentar falar então, depois de fazer todo esse disclaimer aqui, por quê? Porque eu não quero aqueles comentários rasos que a gente tem visto aqui, toda vez que a gente inicia qualquer discussão que envolve a política, né? Então tudo que é de ruim é culpa do Lula. Não, nem tudo que é de ruim é culpa do Lula, mas quando ele tá com a máquina na mão, é responsabilidade dele, né? E tudo que é de bom, então, é porque o Lula tá piorando. Na prática, não, mas a popularidade do Lula tem uma relação direta com o mercado. Você pode pesquisar, você vai conseguir encontrar, né? Cada pesquisa que ele sai mais forte ou mais fraco, você vai ter uma interferência no mercado. Não sou eu quem estou dizendo isso pra você, eu sinto ser o portador dessa notícia. Se você é uma pessoa, sou mais a favor do Lula, não gosto, né? Que você fale isso, o que você pode fazer é pedir pro Lula pra ele te explicar isso, porque eu realmente não sei. Eu simplesmente tenho que pegar aqui os dados e explicar os dados pra vocês. Não é de um ponto de vista isento, de forma alguma, porque eu não sou isento de maneira nenhuma. Eu tenho um viés liberal, não sou entusiasta de governos de esquerda, nunca votei na esquerda na minha vida, mas esse fato específico não tem a ver com a minha opinião ou não. São fatos que estão escritos, né, e que tem a ver com isso. São fatos que são facilmente analisáveis e que tem a ver com os resultados. Então, desculpa, infelizmente eu tenho que vir aqui ser portador de más notícias para algumas pessoas da esquerda. Assim como no período do Bolsonaro ali, quando o Paulo Guedes foi falar de taxação de dividendos, etc., eu falei, daí vocês me xingaram também, porque aqui tem um monte de gente que me chama de esquerdista, por exemplo, pra você entender que não existe, né? Quando
você parte de um ponto de vista não isento, mas mercadológico, muitas vezes o mercado ele toma decisões aí, que eu sou portador delas aqui, não porque eu concorde ou discorde, mas sou portador delas, acaba caindo a culpa em mim, que não tem nada a ver com a história. Triste. Ele fala. Podia ficar na minha, ficar calado, só fazendo meu dinheiro, né? Mas não, quer gravar vídeo. O problema de gravar vídeo é esse, você tem que falar e as pessoas não querem ouvir. Então o que a gente teve aqui que tá pressionando o dólar para baixo, para você avaliar se o dólar vai continuar caindo, se ele vai subir. A gente tem uma política monetária interna que aumentou a taxa Selic. Então o Banco Central, agora na mão do Gabriel Galípolo, isso é muito importante, Roberto Campos Neto era o presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, ele estava aumentando a taxa de juros. O Lula criticava dia sim, dia também o Roberto Campos Neto. Quando o Galípolo, que é o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Raul, é do Lula que indicou? O Lula indicou, gente. Ele foi colocado no Banco Central, ele também efetuou um aumento nos juros, e não um corte, como era o que o Lula sugeria lá atrás. Ah, Raul, mas aí tem toda a questão, ele só fez isso porque já estava precificado, Roberto Campos Neto, porque não dá pra dar cavalo de pau. Gente, não quero saber se o pato é macho ou se o pato é fêmea. O mercado financeiro tá interessado no ovo. Subiu a taxa de juros? Subiu a taxa de juros. Gabriel Galípolo prometeu que vai continuar subindo, vai fazer do jeito que a parte técnica manda? Fez. E sugeriu que sim. O Lula tá dizendo que não? Tá dizendo que não. O Gabriel Galípolo tá dizendo que sim? Sim. O mandato dele é independente do Lula? É. Então vai prevalecer a opinião de quem? Do Gabriel Galípolo. E agora a gente tem tranquilidade, então, estabilidade do Banco Central, pelo menos pelos próximos 4 anos aí. Estamos todo mundo tranquilo, independente de quem ganhar a eleição ou não. O Gabriel Galípolo parece, até o presente momento, lembra, né? Não tô dando um cheque em branco pra ele, não tô dizendo que o apoio ou que não o apoio, ele parece uma pessoa que age de acordo com critérios técnicos. Ponto. O mercado financeiro é isso. E com isso, cara, boa estabilidade. Lá fora, internacionalmente, essa notícia repercutiu bem. Você pode checar aí na Reuters, né? Vou deixar até o link aqui pra vocês, ó. Pode ver aí que a Reuters americana diz aí que tá tudo certo, tudo azul com bolinha branca. Ó, pessoal, investir no Brasil não é tão complicado. Então, essa política monetária visa conter a inflação, o que é bem visto, deixando os investimentos mais atraentes em moeda nacional. Correto ou não correto? Correto. Então, aqui se temos o primeiro elo dessa corrente linda, né? Bonito. E aí a gente tem o segundo cenário aqui, que é o cenário econômico externo. A política comercial dos Estados Unidos. O que tem a ver isso? A administração do Donald Trump adotou medida protecionista, colocando tarifas de importação. Só que a aplicação dessas medidas está muito diferente daquele discurso que o Donald Trump tinha dito anteriormente. Então é o seguinte, o Donald Trump começou assim, olha, já vai fazer isso. Aí na prática, ele fez 10% daquilo que ele falou. Isso deu uma acalmada. A galera falou assim, opa, calma lá, peraí. Não é tanto assim também. Tá tão ruim assim. Então o Laranjão também, ele não é louco, ele não é doido, né? Ele tá ali só sem o Gardenal. Tá normal, é um cara normal que não tá tomando a dosezinha adequada de Gardenal. E aí isso aqui deu uma acalmada. Aí veio ali os banqueiros, vários deles já deram entrevista, falando, galera, o trem tá de boa, já conversamos com o Trump, tá safe, no danger. Não vou aqui ficar entrando em nomes, mas vocês sabem quem. Todo mundo ali já deu aquela pacificada, né? Já falou, galera, tá tudo certo. E aí a taxa de juros nos Estados Unidos foi mantida. Ou seja, a taxa de juros não aumentou. Se tivesse aumentado, deixaria mais atrativo o investimento nos Estados Unidos. Se fica mais atrativo nos Estados Unidos, tem mais fuga de dólar do Brasil ou não? Sim, mas não teve. Então não teve fuga de dólar, não. Então não teve dinheiro dolarizado indo de volta para os Estados Unidos e esse dinheiro ficou em partes no Brasil. O Brasil consome um pedaço desse dinheiro. Os investidores gringos estão investindo aqui e para gringa é mais caro. Então eles estão botando aqui, estão pagando em dólar. Pra gente tá tudo ok, tudo safe, no danger. Então, nesse cenário também, outro ponto, aspecto positivo ou negativo? Positivo. A gente teve aqui, terceiro elozinho dessa corrente interessante, né? O desempenho das nossas commodities. A gente teve uma valorização dos produtos de exportação. No início de 2025, teve uma recuperação dos preços internacionais aí, de soja, minério de ferro, café e petróleo. Esses produtos aqui, o café menos, tá? Mas eles são pilares da exportação brasileira. Se aquilo que a gente vende ficou mais caro, tem mais dólar entrando no Brasil ou não? Sim. Ponto igualmente positivo. Raul, mas o mercado vai ficar caro. Ócios do ofício, né? Acontece. Então, o mercado financeiro não necessariamente tem os interesses alinhados com minha compra de supermercado. Vá. Não, né? O mercado financeiro não está aqui, gente, por bondade, nem por não sei se eu gosto, não sei se não gosto. Esse também foi um bom resultado. Isso também é ponto positivo, né? O preço das coisas aumentando é ponto positivo. Se a gente é vendedor, sim. Se você é quem vende, o preço do seu produto aumentando, para você é melhor. Você vende, por exemplo, coxinha. Se a coxinha fica R$15,
reais, você fica feliz ou triste? Fica feliz, não é isso? Ó, a coxinha aumentou, se os seus custos de produção não aumentarem. No nosso caso, o custo de produção nosso não aumentou, estava travado em reais, mas o custo de venda aumentou legal. Quarto, fluxo de capital estrangeiro. Aqui também você tem uma questão muito interessante, não só para os Estados Unidos, né? Investimentos externos do Brasil. A gente está com um dos maiores juros reais do planeta inteiro. Tem gente simplesmente pegando dinheiro em yuan, né? Ou na dívida japonesa, que tem uma taxa de juros baixíssima, e alocando esse capital no Brasil. Então essas pessoas, eles pegam dinheiro na taxa de juros mais baixa e adicionam na economia que está com a taxa de juros maior. Muita gente trazendo esse dinheiro para cá. Então isso aqui é um cenário interessante pra gente. Também, outros países que foram cutucados ali pela medida do Donald Trump, né? O México é um dos principais concorrentes do Brasil, que são economias razoavelmente bagunçadas, é assim que a gente chama, né? Essas economias, Brasil, Rússia, México e tal, eles disputam o mesmo dinheiro de economia bagunçada, aquele dinheirinho. Então tinha um dinheiro ali que estava indo pro México, estava indo pra Rússia, etc. Quando o Trump dá aquela trucada, opa, esse dinheiro caça outro caminho. Então esse fluxo estrangeiro, né, ele tá pressionando o dólar para baixo. Tem um dinheiro vindo para cá, tem um dinheiro vindo para cá, tem um dinheiro vindo para cá. Isso aqui está interessante. Então outro ponto interessante aí. Agora, quinto ponto aqui é a comparação com mercados emergentes aqui. Então quando você compara o Brasil com os outros países, você percebe que o enfraquecimento foi do dólar, não necessariamente fortalecimento do real também isolado, porque todos os fluxos de capital estão mostrando, por exemplo, ó, se você pegar o peso chileno e o zloty polonês, todos eles também tiveram valorização. Então moedas de vários mercados emergentes se fortalecendo contra o dólar é um indício também que não é somente o Brasil. Daí vai ter gente dizendo que foi somente a popularidade do Lula, vai ter gente simplificando isso de todas as maneiras, e é o que eu disse. Todas as pessoas estão certas, só que cada uma delas vai acrescentar o viés que ela quer, não é isso? Se você odeia o Lula ali, você é mais de direita, tarará, e você tá querendo jogar na conta do governo, você fala, porra, você vê, ó, como o Lula é um... né? Toda vez que a popularidade dele cai, o dólar cai junto, que é aquela maravilha. Então, resumindo, quanto pior fica pro Lula, melhor fica porque as pessoas têm expectativa e tal. Ah, olha o quanto é isso aqui, olha o quanto é o commodity, olha o quanto a pecuária tá segurando o país. Então, você vai ter cada um dando uma versão e todos esses recortes podem estar certos como também podem estar errados, porque no fim das contas o que interessa é o fluxo cambial e o fluxo cambial acontece por diferentes maneiras, de diferentes jeitos, de diferentes histórias. Agora, o mercado financeiro, ele tem as expectativas dele, que aqui eu queria de vocês o seguinte, você, o Lucas, você acha que até o final de 2025 o dólar vai cair ou vai subir? Mas esse ano... Depois de tudo isso aqui, que a gente conversou, potoca, o dólar vai cair. O dólar vai cair. Eu acho que vai. Vai cair. Eu confio que vai. Você confia no Brasil, então? Confio no aposta Brasil. no Brasil. Brasil against America. Se eu não apostar aqui, eu vou apostar onde? Então tá. Você, Evander of the Drones. Nossa, mas eu acho muito difícil responder essa pergunta. Essa é uma pergunta muito difícil. O Lulinha pode fazer qualquer merda, a Janja lá, o Trump. Mas eu não vou falar que vai cair, não. Pra mim, só se manter. Só se manter. Se manter do jeito que tá, pra mim já tá bom. Lateralizar, né? Exato. Se você olha para as perspectivas, o próprio ato da gente fazer uma previsão, se eu prevejo dólar a 8, por exemplo, se eu sou uma das pessoas relevantes aqui do nosso mercado financeiro, né? Sou uma das pessoas mais assistidas do mercado financeiro brasileiro. Se eu prevejo que o dólar vai subir, por exemplo, eu tenho interferência direta nisso, porque várias pessoas que me acompanham aqui são investidores. Eles podem pegar o dinheiro e mandar para fora se o dólar vai subir, correto? E aí acontece uma coisa chamada profecia autorrealizável. Então, se todo o mercado financeiro, de repente, dono das revistas especializadas, cada banco, né, tem sua própria revista especializada. Eu não vou ficar citando aqui as correlações entre elas de novo, mas assim, dá uma checada no conglomerado econômico, pesquisa a revista econômica ou o jornal econômico, você pesquisa qual instituição financeira ele representa e você vai ver que todos eles, né, tem alguma instituição financeira por trás, todos os principais veículos econômicos aqui, porque é isso, né, eles querem interferir na notícia ali. Se todos eles preveem amanhã que o dólar vai subir, eles têm um impacto direto sobre os investidores. O dólar acaba subindo para uma profecia autorrealizável. Se todos eles preveem que o dólar vai cair, a gente tem uma profecia autorrealizável também de queda no dólar. E no geral, ainda assim, com essa pressão que eles mesmos são capazes de criar, eles erram. Por quê? Porque na prática, a maior parte dos veículos aqui, eles estão simplesmente refletindo o interesse econômico. Normal, né? Eles estão refletindo o próprio interesse econômico. É assim que funciona, gente, na vida real, né? Então, a gente tem algumas previsões do dólar aqui, que são o seguinte, olha, vou dar uma leitura para vocês desse quadro muito legal, que é um quadro da previsão dos principais bancos brasileiros com a previsão deles, né? Da casa de análise deles aqui. E eu queria o seguinte, antes de eu colocar esse quadro, comenta aqui a sua previsão em reais pro dólar no fim do ano. $1 igual a quanto? Queria essa previsão de vocês. E olha que interessante. O banco BMG, ele estima o dólar em 5,60 em 2025. Uma quedinha de 10 centavos.
centavos aí. Lembrando que esse artigo não é de agora, tá? Esse artigo aqui foi em 2024, o dólar tava em 6ão, então teve banco aqui que já tá mais certo que outros bancos, dependendo do ponto de onde você partir. O Itaú, ele tinha a estimativa do dólar antes a 5,20, né? Antes da crisezinha lá que fez o dólar subir, e depois ele estimou a 5,70. O Santander estimou a 5,80. A CM Capital estimou a R$6. O BTG Pactual estimou a R$6,25. O Wells Fargo estimou a R$7. O Wells Fargo é o único banco americano aqui. Até o primeiro trimestre de 2026, né? Então ele tá jogando uma curva maior aí, porque o Wells Fargo trabalha com um range um pouco maior. Então aqui você tem as previsões todas, né? Elas tendem a uma estabilidade ou alta. Ninguém tá apostando na queda do dólar, com exceção ao BMG. E o Itaú, mas o Itaú tá prevendo manter, né? Porque tá 5,70 agora. Então, mas ele tava prevendo uma leve queda ali no fim de dezembro. Então aqui as previsões são de alta ou manutenção, né? Eu não tenho como te dizer, sinceramente, a gente adoraria para vocês cravar em pedra aqui o que vai acontecer, mas eu não me arrisco a fazer esse tipo de previsão. Ah, Raul, mas por quê? Porque você quer ficar em cima do muro, etc? Porque não dá para prever. Qualquer número que eu falar aqui, eu tô simplesmente chutando. Por quê? Porque eu não sei o que política o Lula vai adotar agora, o que ele vai fazer. Eu sei que a gente tá muito próximo de um ano eleitoral 2026, né? E eu sei que o Lula não quer, nesse momento, colher as consequências de um dólar muito alto. Isso eu sei. Eu não sei o que ele vai fazer para tentar impedir essa alta desse dólar nesse volume, né? Não sei que manobras ele pretende usar, não sei o que ele pretende fazer nesse momento, mas eu sei que o Brasil se baseia muito nas eleições para definir os rumos do país. Se a gente estivesse falando do primeiro ano de mandato do Lula, eu teria uma certeza muito maior dele deixar manter a pressão sobre o dólar. Agora, eu acho que ele precisa fazer alguma coisa, porque o dólar influencia direto, apesar do brasileiro não come dólar, né? Apesar dessa frase, o brasileiro come dólar sim. A gente come dólar no trigo, a gente come dólar no preço das coisas que a gente exporta, café, etc. Tudo isso tá cotado em dólar. Você vê a merda que tá rolando. Porque se o mercado externo tá oferecendo mais dinheiro, ele vai ter que dar um jeito. É claro que ele pode tentar dar um jeito no mercado interno, tipo garantir reservas mínimas, garantir que a gente não pode exportar determinadas quantidades, obrigar as empresas na canetada a manter isso aqui dentro, mas o Lula nunca teve coragem de comprar esse tipo de política porque ele sabe que isso aqui dá merda a longo prazo. Pode ser que sendo o último mandato do Lula, porque ele já revelou agora que não tem idade, talvez, e começou a falar algumas coisas, né, nesse sentido. Pode ser que, sendo o último mandato dele, ele dá umas canetadas? Pode. E aí o dólar poderia até dar uma estourada sem influenciar no preço direto dos alimentos. Eu tenho medo até de falar isso em voz alta, porque parece que eu tô dando ideia. Mas, então tem outros mecanismos que ele pode utilizar. Não vou ficar citando os mecanismos, porque vai que eles não estão sabendo, né? Eles sabem, óbvio que sabem. Se eu sei, eles sabem também. Mas, se ele for por esse caminho, pode ser que o dólar se descontrole e mesmo assim ele consiga manter a inflação interna controlada em algum lugar. Mas, se ele agir by the book, né, dentro da cartilha aqui, não tem muito como ele arrumar esse dólar aqui sem sinalizar coisas positivas pro mercado, sem sinalizar que vai trabalhar dentro do orçamento, sem sinalizar algumas coisas específicas aí que o mercado tá esperando ele sinalizar. Então, eu diria que vai depender agora, né, da política econômica do Haddad, vai depender do Galípolo aqui e do Lula principalmente, cara, porque não tem como, né, ele é o líder do governo aqui e dependendo do que ele disser, a gente tem como colher oportunidades diferentes. Agora, eu sei de uma coisa eu sei historicamente olhando pro Brasil. Dólar caro é aquele que não está na minha carteira. Não tem um momento que o investidor que diversifica em reais, em dólar, que aproveita as boas oportunidades, não existe um momento da nossa economia que esse cara se dá mal, gente. Não tem como, tá? Se você investe direito, globalmente, se você faz posições na Europa, faz posições nos Estados Unidos, você diversifica, eu nunca vi alguém arrependido assim, pô, diversifiquei bem minha carteira e eu tô colhendo problema. Eu nunca vi esse choro. Agora, eu não comprei dólar antes, ou comprei dólar demais, ou investi na hora errada, ou não tenho nenhuma posição na Europa, agora tá indo bem a Hermes, etc. Tudo isso eu já ouvi, né? Esse tipo de choro eu ouço todo dia. Então, no fim das contas, mais faz sentido que, cara, tende à diversificação, tende a montar as posições, não monta a aposta partindo do pressuposto se você tá certo ou tá errado. É melhor ganhar dinheiro toda hora do que ficar ganhando dinheiro muito ou pouco, dependendo do momento do mercado. Na janela que a gente tá agora, tá legal pra comprar um pouco de dólar, porque tá mais barato do que tava lá atrás, você já tomou o susto. Na janela que a gente tá agora, tá bom de você investir em empresas tradicionais do mercado brasileiro, empresas de valor, né, não de crescimento. No mercado que a gente tá agora, tá bacana de você montar ainda suas posições no mercado asiático, que tem sido uma grande janela de crescimento, é pra lá que o dinheiro tá fugindo. No mercado que a gente tá agora, Europa, derretendo, legal, tá um bom momento de você montar suas posições. Então, assim, a gente tem posições em tudo quanto é lugar. Pra quem sabe o que tá fazendo, estratégico, etc., vai diminuir o imposto, né? Até porque liquidar operações aí que você tá tomando um ferro, nesse momento você comprou porcaria, pra alocar o capital em coisas melhores, a múltiplos melhores. Poxa, grande janela pra quem tá com a carteira bagunçada. Pra quem tá com a carteira legal também, começou a investir em 2020 ali, apareceu de novo diversas oportunidades que você não via há anos, empresas interessantíssimas, bancos brasileiros
gigantescos, cara, que lucram bilhões sendo oferecidos abaixo do valor patrimonial. Isso aqui é uma coisa que você não vai ver antes. Pra quem tá querendo posicionar a empresa de processamento de alimento, indústria americana, dificilmente você vai ver outra janela igual a essa, porque só tá valorizado lá a empresa de tecnologia. Se olha as empresas de indústria, etc, tá assim, ó. Tá uma linha quase reta, né? Se o Trump tá prometendo ganho de eficiência, se o Trump tá prometendo voltar a gente pro mercado, se o Elon Musk tá ali também prometendo eficiência, se os mercados estão convergindo pra isso, é janela ou não é? É janela. Total. É janela. Então, o que você tem que fazer é pular pela janela, né? Então, agora seja na janela aqui do país ou da casa dos outros, seja pra você investir no exterior, o negócio é entrar pela janela, não é isso? Que o melhor na vida é ser amante, como diria nosso presidente Lula. Eu sou amante da democracia. Esse que é o problema, o que ele fala. Olha as coisas que o Lula fala. Eu sou amante do mercado financeiro. Casar com o mercado financeiro é ruim, gente, mas ser amante é bom. Amante é eu bom. sou amante do mercado financeiro, né? Você tá aqui mexendo, ó, onde que dá? Estados Unidos, você dá só uns beijos e vaza. É basicamente isso, tá? Então você pode ir aí. Os meninos estão mandando eu fazer, mas é verdade, pô. O negócio não casa com ninguém. No mercado financeiro você vai aqui só de amantes, né? É diversificação. Mas é um amor genuíno. É aquele amor assim, eu amo investir nos Isso é Estados Unidos. importante. Mas Isso é às importante. vezes, como diria o Lula, você ama até mais a amante do que a oficial. Vai dar merda. Cara, pensa que frase torta pra você ser o presidente da república e você meter essa. Pensa as esposas do país inteiro. Cara, Meu que é Deus. isso? Ô, cara. Gente, tô Absurdo, brincando, tá né? louco. Vamos ser todo mundo casado com o mercado financeiro que tá melhor pra gente. Vamos casar. Até porque aqui a gente é buy and hold, sabe, né? Então a gente nem gosta desse negócio de amante aqui, a gente gosta, tá? Então acessa aí alvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário pra gente, tá? Se você ganha mais de R$4.500 por mês, a gente poderia muito bem mentir aqui e falar igual esses caras, é pra todo mundo, você que ganha um salário mínimo, sabe o quê? Cara, não tem esse interesse. Eu acho que aqui o mais interessante é você saber se é pra você ou se não é. Adianta eu te vender uma coisa que não vai funcionar, lá na frente não vai dar certo pra você, daí atrapalha a minha marca, atrapalha o seu sucesso. Então a gente aqui acredita na honestidade. Acima de R$4.500, cara, posso ganhar 200 mil, tudo faz sentido. Pode ganhar 2 milhões, faz sentido. Agora, pra quem ganha menos que isso não vai fazer sentido. E pra quem ganha mais também, a gente tem outras estratégias, offshore, né? A gente tem aqui, poxa, cara, tem como fazer qualquer estrutura pra você, pra te ajudar a diminuir seu risco, diminuir seu pagamento de impostos, ajudar na sua sucessão familiar, né? A gente tá indo cada vez mais pra mais lugares e você tá na mão dos melhores profissionais do mercado. Antes a gente tinha dúvida disso aí, né? A gente falava, será que esses caras são os melhores? Agora não tem nem como mais, né? Saiu o ranking BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina tá lá. A UVP Capital, primeiro lugar. A gente foi lá, ganhou o prêmio, postei aí pra vocês, etc. Então, é um reconhecimento que a gente já sabia, todos os nossos clientes já sabiam que eram atendidos pelos melhores, mas agora o mercado inteiro também tá sabendo, né? Então, com a mesma equipe que cuida dos patrimônios dos clientes gigantescos, cuida de bilhões de reais, a gente vai te ensinar a gerir o formato que funciona em todo lugar, pode preencher o questionário e lembrando do compromisso da UVP. Entrou na UVP, não funcionou pra você, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E não é conversa de youtuber, negócio não. Pode pesquisar aí, a gente é uma empresa, tá? Você pode pesquisar no Jus Brasil, tudo quanto é lugar. Não tem processo, não tem gente aqui dizendo, olha, é mentira esse compromisso, não é verdade isso aí. Você vai ver sempre as pessoas podem falar o que quiser, né? Mas nunca que a gente não é ético, que a gente não tem aqui um respeito pelo trabalho que a gente faz. Há anos aqui, né? Muito mais, quase 50 mil alunos formados, eu falava 40 mil, já tá passando disso há muito tempo aí. Então, é uma coisa muito interessante. E agora, o Matheus Teles aqui, a gente fez um comentário sobre o Javier Milei, né? E eu tinha dito que o Javier Milei, ele fez um Rug Pull, ele lançou a moeda e depois essa moeda acabou arrancando 80%, né, do valor ali, cara, deixou muita gente fora. E daí eu falei, olha, tomara que o Javier Milei não sofra um impeachment por conta disso, né? E daí o Matheus Teles falou assim, corre risco de impeachment, papinho de esquerdalha, sem base por lei nenhuma de impeachment. Cara, eu não tenho esse domínio da legislação argentina que você tem, desculpa, não sou jurista, né? Eu repeti as manchetes ali do que está sendo dito lá na Argentina. E a gente sabe que o Javier Milei, ele tem inimigos políticos lá dentro, né? Você achar que o impeachment acontece com base legal, somente quando você fere a lei, mostra que você é extremamente inocente quanto ao rito democrático, mostra que você é mais inocente ainda quanto à política da Argentina e quanto à política brasileira também, né? Não é porque ninguém foi obrigado a nada, não tô dizendo que alguém fez ou deixou de fazer por coisa séria ou por coisa não séria. Impeachment tem a ver com popularidade. Se você duvida disso, é só você ver como é que o Collor tomou impeachment, como é que a Dilma tomou impeachment e como é que o Lula não tomou impeachment ainda. Não tem nada a ver com legislação, né? Nem daquilo que você faz. Tem a ver muito mais com a perda das ruas, a perda de capilaridade. O Javier Milei, ele já tem uma popularidade meio complicada porque boa parte da Argentina é composta por funcionários públicos que ele irritou grandemente, né? Durante o período dele de mandato. Ele compra muitos inimigos. Essa política mais combativa dele pode fazer
fazer com que, sim, eventualmente, se ele perder a popularidade por qualquer besteira, ele pode tomar um impeachment ali. Então, às vezes, vale a pena você avaliar isso. E aí é muito engraçado, porque eu falo pra vocês que eu sou criticado das duas coisas, porque o desborbulhador aqui, né, ele pergunta logo depois, provavelmente um apoiador do Lula, esse vídeo é muito crítico quanto ao Lula, o Lula pode cair, ele falou, esse vídeo é só pra bolha alienada, que se fosse só pra bolha alienada, você não estaria aqui, né? O problema é que você é uma bolha alienada, e você gostaria de ouvir exatamente eu te dizer que o Lula é maravilhoso, que tudo no mundo é incrível. E aí no mesmo vídeo tem gente ainda, sério que você acredita nesse índice de inflação? É muito engraçado porque assim, outro dia, eu vi uma pergunta dessa, eu entrei em contato com um cara por mensagem que postou isso no Twitter, e aí eu falei pra ele, vamos fazer uma call. Um cara famoso, o perfil dele tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, tá? 1 milhão de seguidores no Twitter. Entrei em contato com ele e falei, vamos fazer uma call. Eu perguntei pra ele, como é que é calculado o IPCA do IBGE, sabe? Ele tava falando que não funciona. Ele começou a gaguejar, falou, sei lá o que de pesquisa. Eu falei, não, mano, não é feito assim não, tem toda uma metodologia. Ele desconhecia completamente a metodologia do IPCA, desconhecia como é que é calculado, quem calcula, falou que era feito por cargos comissionados, inventou um monte de coisa. Então a grande questão não é que eu acredite 100% nesse número, porque esse número não é feito para ser exato com relação à inflação. Mas ele é um indicador que a gente tem extremamente importante. E se você duvida que ele é eficaz, saiba que os maiores bancos do nosso país, todos eles utilizam dentro do guidance deles a inflação, porque não tem de outro lugar, não tem ninguém que tenha a mesma capilaridade de oferecer uma pesquisa com melhor qualidade que essa ainda. Se eu tivesse uma pesquisa de melhor qualidade do IPCA, eu poderia utilizar. A gente até questionou de fazer aqui um site, né, pra gente tentar um índice paralelo. Eu queria um índice paralelo pra tentar criar aqui. Só que o problema é que vocês são tão enviesados que é capaz, né, da gente tentar criar um índice paralelo e ficar mais mentiroso que o do IBGE. Por quê? Porque eu não tenho condição de ir nos donos do mercado tirar a medição certinha, e aí eu vou divulgar aqui pra vocês vão acrescentar número, então também não dá pra gente fazer. Agora, o ponto é, se você pegar, né, uma coisa que as pessoas estão fazendo na internet, que estão comendo bola, inclusive, você pega a ficha lá de 2020 dos preços dos alimentos e até 2025, você vai ver que o IPCA mesmo tá na inflação de diversos alimentos ali, tá registrando mais de 100%, que é o número exato que tá batendo. Aí os caras estão pegando e fazendo assim, olha como o IPCA tá errado, leite em pó, daí você vai lá olhar no negócio do IBGE e subiu 100% dentro da lista IPCA. Aí o cara esquece que é composto, então se no ano sobe 15%, no outro sobe 7%, subiu 7% em cima do 15% que já tinha subido. E aí o preço vai se reajustando até dar números exorbitantes. Então o juro composto, ele é o caos, e ele age em cima nesse cenário, né? O índice de inflação, você vai reajustar o preço do alimento, você vai considerar a alta de um ano pro outro. Você tá considerando um juro composto, você não tá considerando um juro simples. Então, pega a lista de produtos lá do IBGE, em vez de você ficar fazendo esse comentário idiota, pega a lista do produto do IBGE, olha e fala, cara, encontrei esse erro. E aponta publicamente. Acho que faz muito mais sentido apontar os números que o IBGE tá completamente errado na sua região, porque tem ele por região, pega os números, cara, olha não, o IBGE tá errado. Ninguém fez isso até agora. Por que o apontamento é sempre assim, olha, eu comprei uma jujuba por 60 centavos, agora tá R$2. Por que o apontamento é assim e não o aumento? Mostra o aumento do IBGE certinho e pega o folhetim de mercado e prova diferente, tem preço histórico. A internet tá aí, o Wayback Machine, você pode ir lá e pegar preço histórico. Eu peguei, fiz o cálculo de diversos produtos aqui, não é defendendo o IBGE não. Eu não tenho motivo nenhum pra defender o IBGE, tá? Eu não acredito em eficiência de empresa do Estado, nada disso, mas a gente não pode mentir, eu não posso inventar da minha cabeça que o IBGE tá manipulando dados sem eu pegar a comprovação da manipulação do dado. Eu posso? Não dá. Cara, isso não faz sentido nenhum. Então vai lá, pega os números do IBGE, por favor, pega os números do IBGE, bate. Se alguém fizer um vídeo desse, né, aqui mostrando, olha, contradiz o IBGE, não num item ou outro, pega a média dos itens e mostra que o IBGE tá mentindo em todos os números. Pega a inflação observável e prova pra mim. IBGE mentiu em todos os números. Se isso acontecer, pronto. A gente vai lá e vai pegar esse vídeo. Eu mesmo me comprometo a compartilhar. Faço o react aqui do vídeo. Falo, olha, ponto a ponto, esse cara mandou bem. Se quiser crescer um canal, você que não tem público nenhum. Só fazer o vídeo provando que a metodologia do IBGE deu errado, mas assim, errou grande. Mostra esses erros que o pessoal tá falando. A inflação é de 100%. Mostra esses erros absurdos. Porque lógico, um item ou outro pode ter 10% de desvio da curva em 4 anos, 20% de desvio da curva em 4 anos em dado supermercado, né? Você não vai conseguir fazer na média inteira. Na sua região pode ser impactado mais ou menos. Pega isso e faz. Até porque até a alta do azeite, cara, entrou no IBGE. Os dados que eu peguei estão lançados lá e tá bonitinho. Agora, a média da cesta não é a distorção inteira. O IBGE observa tudo. O IBGE não observa somente o preço de um ou outro alimento isolado. Eu concordo que teve alguns alimentos que subiram muito mais, mas a média daquilo que tá escrito lá dentro dos horizontes, que eu observei, eu não consegui fazer esse vídeo. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tentei fazer o vídeo. Então, eu fui lá e peguei os números que eu queria fazer isso. O IBGE tá falhando na metodologia. Passei 3 horas de pesquisa e a metodologia, cara, tava mais ou menos certo. Dentro da região de Goiânia, ele tava mais ou menos certo. Os valores, alguns inclusive deram pra baixo, outros deram pra cima, mas não dava ao ponto de fazer assim, o IBGE mentiu, que eu tentei fazer esse título, né? Eu sou marqueteiro, eu ia fazer esse título, não consegui. Se alguém conseguir, eu fico feliz que eu vou poder lançar esse vídeo, mas é isso. Beijo pra vocês.